Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e Sou Tu. Você está aqui no Amor Sede, onde a gente fala sobre consciência e energia. Você está convidado, se você é novato aqui nesse espaço na internet, para checar as minhas playlists e se aprofundar nos assuntos explorados aqui no canal. E se você é um inscrito que está retornando ao canal, fica aqui o incentivo para os dois grupos para deixar um joinha. E para o primeiro grupo que é novo no canal, fazer a inscrição do canal para ajudar esse material a ser melhor recomendado para outras pessoas nesse momento de transição planetária. Hoje é meio que um shorts esse vídeo aqui, um shorts meio fac, e é onde quero trazer a consciência para vocês da resposta seguinte pergunta: qual é a habilidade espiritual mais importante que os seres humanos vão precisar desenvolver para amenizarem os efeitos, às vezes violentos, intensos, inesperados e às vezes abocanhadores da transição planetária? E antes de eu responder essa pergunta, vale aqui trazer a consciência do seguinte: eu já falei num vídeo recente onde eu falei sobre as vacinas, sobre a visão dos mestres ascensionados, sobre a pandemia, de que muitos mestres e médiuns também falaram que o futuro da humanidade, durante esse período que nós agora estamos vivendo, seria travado dentro dos leitos hospitalares, tá? Seria travado na área da medicina, tá? Com a falta de insumos e recursos tecnológicos, com a falta, às vezes, de respiradores, máquinas respiratórias e assim por diante. Isso a gente está vendo claramente. Mas aqui a gente está falando do futuro da humanidade com esse template de corpo físico que foi desenhado por Adam Kadmon, tá? Que é o template para a existência de um corpo densificado para espécies adâmicas, ou seja, para espécies humanoides parecidas com a nossa espécie humana, o Homo sapiens, que foram aí semeadas por todo o cosmos. Então, assim, o que determinaria o futuro da espécie humana, seguindo esse novo capítulo da história planetária, usando esse atual template que já está desatualizado em muitos sentidos e que precisa de um overhaul, né? Precisa aí de um refinamento, de uma modificação, até mesmo genética, para melhor se alinhar com a nova transição planetária. Com a nova transição planetária não é assim nova, porque já houveram outras, mas assim, com o novo capítulo planetário da Terra, seria aí uma coisa de cunho científico, médico e clínico, que é o que a gente está vivenciando. Agora, isso é apenas parte da equação, tá? De uma transição planetária. A pergunta aqui é: qual é a habilidade espiritual principal para amenizarmos os efeitos da transição planetária? E vamos definir aqui amenizar os efeitos da transição planetária. De uma certa maneira, em muitos níveis, não dá para se amenizar os efeitos da transição planetária e a gente nem deveria desejar querer amenizá-los, tá? Porque às vezes amenizar um processo é você boicotar o próprio processo de refinamento, tá? De refinamento e melhoramento. Às vezes assim parece um processo caótico, porque a coisa estava muito desalinhada, tá? Com o que a espécie, com o que o planeta, com o que a humanidade precisa. E às vezes mexer em algo que está muito desalinhado, às vezes aparentemente, momentaneamente, vai parecer que vai bagunçar mais do que melhorar. Então, assim, nem sempre o nosso alvo, e muitas vezes na transição planetária, o nosso alvo não deve ser querer amenizar os processos, tá? Mesmo que forem de nível pessoal, tá? De nível pessoal, sim, a gente talvez tenha uma fala maior, né? Se torne mais possível de amenizá-los, né? Talvez ainda atravessá-los sem boicotar ou inutilizar o processo por completo, assim. Você ganhar um maior não controle, mas uma maior estado de alerta ou de consciência do que você está atravessando e assim, aparentemente, trazendo essa sensação de que ele está sendo amenizado e melhor atravessável, tá? Então, assim, tem certos processos que não dá para dissociar, tá? O nível de intensidade dele com a função, com o que ele está tentando trazer de novo para a humanidade. Obviamente, os que a gente puder amenizar, os que forem possíveis de amenizar, por que não amenizar?
certo? Enquanto já tem outros que a gente não vai conseguir mesmo, vamos amenizar os que a gente consegue, porque todo mundo consegue se localizar melhor nessa confusão organizada que está acontecendo. Mas aqui, quando eu falei de qual é a habilidade espiritual necessária para amenizar os efeitos da transição planetária, é amenizar os efeitos aqui no contexto da espiritualidade humana, ok? E na verdade a palavra certa seria aqui qual é a prática espiritual, a habilidade espiritual que nos ajudaria a realmente nos alinharmos com os processos que estão sendo desenvolvidos dentro da espiritualidade humana, produzindo então tal ou dito cujo alinhamento de uma maneira então que nem haja mais a questão de amenizar, porque a gente vai ter se tornado parte do próprio processo e vamos estar em consonância com ele. Então não vai parecer tanto que estamos sendo afetados por ele, tanto quanto estamos sendo produzidos por ele como novo humano espiritualizado, ou sendo uma causa dele, ao invés de estarmos recebendo os efeitos dele causando separado de nós. É uma coisa meio confusa aparentemente, mas quem tiver ouvidos entenderá o que eu estou dizendo. Então, assim, sobrevivência da humanidade está sendo travada em várias frentes. É esse template que está desatualizado como um corpo biológico, as nossas estruturas falhas nas quais nós construímos as nossas sociedades modernas, a civilização moderna, na área da filosofia, na área social e a área espiritual também. A área espiritual circunda todas essas outras, então é por isso da relevância dessa pergunta. E interessante, essa prática espiritual, essa habilidade espiritual, ela vai ajudar a gente não só a amenizar um desequilíbrio muito, não só aparente, mas mesmo se não for aparente, um equilíbrio muito exacerbado ou existente em vários níveis da nossa espiritualidade. Se a gente desenvolver muito bem essa prática, essa habilidade espiritual, a gente consegue atravessar quase intacto, ou quase assim, sem, não vou dizer sem feridas, mas quase sem muitos efeitos colaterais contraproducentes e muito fortes, qualquer uma das outras áreas na nossa vida e no sistema planetário que está no seu próprio processo de modificação para se alinhar com o novo capítulo planetário, tá? Então, qual que é essa habilidade? Essa habilidade é conseguir viver no momento presente. Eu sei, gente, parece que é a coisa mais óbvia do mundo. O pessoal vai falar, é mindfulness, é meditação, é presença. Não, é nada disso. É conseguir viver no eterno momento presente, sem se retirar dele, nem sequer por um segundo. É uma coisa tão simples, pessoal. Os animais, né, as plantas, os outros reinos aqui na Terra, eles conseguem fazer isso assim, de olhos fechados. Eles sempre estão no eterno momento presente. Eles fazem isso assim, de olhos vendados, assim, sabe? Deitado na grama com as perninhas para cima. É natural deles. E, na verdade, não é algo difícil de ser feito, mas para a humanidade, esse é o grande bicho de 7 cabeças. Então, por que eu falo que não é meditação? Meditação, mindfulness e a própria presença não é o mesmo do que viver no eterno momento presente. Porque viver no eterno momento presente não é apenas você conseguir adentrá-lo. Adentrar no momento presente, com um pouco de esforço, para quem está muito desalinhado do espírito, a pessoa consegue. Adentrar é fácil. Você consegue numa meditação de 5 minutos, como as que eu estou fazendo, numa de 15, numa de 20, num retiro espiritual, você consegue. O difícil é você permanecer. Esse é realmente permanecer no momento presente. Então, assim, se você faz uma meditação, mas também acabou ela, na hora que ela acaba, que ela expira, acabou a música, o mantra tocando, você já volta para as mazelas da tua mente e para as ilusões do mundo, tá? Você acha que desde que você tem aquele momento todo dia no seu dia, aquele momento no qual você realmente entra no fluxo universal, tá tudo bem se você gastar as outras 23 horas e 55 minutos vivendo, conjurando com as ilusões de Maia, então você nunca experienciou o momento presente. Você experienciou, sim, um vislumbre, mas um vislumbre ainda assim não é o momento presente. Um vislumbre é isso, é um vislumbre.
é uma palhinha, não do todo, tá? É uma palhinha de uma das coisas que o todo pode te oferecer num momento contingente a 5 minutos, ou menos do que isso, ou qualquer que seja o tempo que tu vai gastar numa meditação. Então, gente, viver no momento presente não é a habilidade de acessar o momento presente e permanecer nele pelo tempo que você aloca para você adentrá-lo. É realmente nunca mais sair dele. Essa é a real habilidade que a maioria, quer dizer, toda a humanidade, mesmo pessoas que estão conectadas com a espiritualidade, que consomem a espiritualidade, têm dificuldade. Então, é fácil entrar, o difícil é permanecer no momento eterno presente, no eterno momento presente. Esse é o difícil. Essa é a real habilidade, tá? Então eu vou repetir, a habilidade para amenizar quaisquer efeitos colaterais na sua espiritualidade e nas outras áreas que são uma extensão da sua espiritualidade, não é você saber da existência do momento presente, de que você tem que estar no fluxo universal, de que você, sabe, não é você dizer que você tem uma meditação bonita que você ganha na mentoria do Charlie, ou que você assiste num canal e você se sente bem naquele momento. É você estender aquele momento como toda a sua vivência, 24 horas por dia, ao ponto que não existe nada fora do momento do eterno presente. Ao ponto que não existe mais o fora do momento eterno, sabe? Do momento presente eterno. Você não sabe mais como sair daquilo. Porque tudo foi tomado pela sua vivência no fluxo universal. Tudo agora é o fluxo universal. Então essa é a real dificuldade que a humanidade tem tido. Tá? E mesmo pessoas numa mentoria avançada como a minha. Eu tenho pessoas às vezes que chegam no 8º, no 9º mês, isso não é detrimento, tá? Não é demérito para ninguém. E você vê eles caindo ainda nas mesmas pegadinhas que a mente punha eles lá no primeiro dia que eles entraram na mentoria no primeiro mês. Igualzinho, parece que não teve mudança nenhuma, tá bom? Então assim, a gente tem um apego muito grande, tá, às estruturas da mente. Nós temos um apego enorme, tá, aos processos da mente, porque são processos de como a mente se abaliza, de como ela constrói o mundo, de como ela faz você ter a percepção do mundo, que nós estamos, assim, caducos de viver através desses e de usar esses pra gente experienciar o mundo físico em diversas encarnações que tivemos. Então, assim, tem pessoas, eu vejo mesmo na minha mentoria, entram na mentoria, saem de 1 ou 2 ou 3 linhas de comunicação que a mente usa para ajudar aquela pessoa a se entender como um ser. E aí a mente automaticamente cria no lugar 6, 9 caminhos. Então assim, a pessoa mal saiu de 3 âmbitos de atuação da mente, né? Quando ela saiu deles, a mente já apresentou 9 novos caminhos para ela. E ela adentra esses. E porque ela achou que ela saiu dos 3 que ela estava acostumada a ver a mente operar, ou a mente operar através dela, ela acha que ela saiu da mente. Aí chega lá no 9º, no 11º mês da minha mentoria, você, na verdade, não saiu do lugar. Então, a mente, ela tem essa habilidade, a gente chama de conandros, né? De ela se autofacetar, ela se autocorrigir. Se você fecha um caminho de atuação para ela já vai à frente de você, na sua frente, e cria outro caminho. E faz esse caminho ligeiramente diferente do primeiro, e como ela nunca usou esse caminho antes, pra você não perceber que você ainda está dentro dela. Então é tipo é um labirinto inteligente a mente. Muito inteligente, ok? E se você não fortalecer nos pequenos momentos de vislumbres que você tem no momento presente, durante esse período, se você não fortalecer a sua conexão com o espírito, tá? Você vai continuar a ser bombardeado pela mente, certo? Com as armadilhas dela, com as retrações dela, com as reorganizações do plano esquemático dela de controle do ser. E você nem vai perceber que você está caindo numa armadilha até você já estar dentro da armadilha. Tá? Então, quando você usa esses momentos de presença para você realmente se conectar com o seu ser, você vai começar a ter as intuições do seu superior falarem muito mais alto quando você está prestes a entrar numa armadilha da mente. Então, assim, você ainda consegue aí, nesse caso, evitar de cair nas novas armadilhas. Porque a mente, gente, isso é impossível. Não tem como você parar a mente. A mente vai ficar eternamente criando novas estruturas, novas alas no labirinto para você nunca sair dela. Então, na verdade, o sair da mente não é o sair da mente, ok? Na verdade,
é você criar um espaço dentro de você mesmo, ou digamos assim, dentro da mente, onde a mente não consegue te visualizar, onde você fica invisível a ela, que é o que a gente fala que é o equivalentemente a sair dela. Então ela não sabe qual que é o próximo plano de ação dela, o que ela tem que planejar. Como que ela vai te aprisionar se você parou de se movimentar dentro dela? Entendeu? Você, através do caminho de dentro, você acessa a sua libertação da mente, ou você ser libertado dela. Então, essa é a real habilidade espiritual, na verdade é a única que importa, é a única na qual dentro dela você consegue viver todas as outras, tá? As ativações espirituais, os alinhamentos, a descida dos 12 feixes de DNA, a abertura de todos os casulares, dos seus chakras e assim por diante. Essa é a única habilidade espiritual que realmente importa na transição planetária, tá? Importa, sempre importou, importa mais uma transição planetária, porque é a única que vai conseguir nos dar o esteio que a gente precisa, ok? Então, eu vou repetir de novo, não é a habilidade de você acessar momentos de presença. Você não pode acessar momentos de presença, não existe tal coisa compartimentalizada. Momentos de presença é tipo assim, algo empacotado que você compra no mercado, sabe? Ai, esse momento de presença tem a inspiração de 5 minutos. Então não é a habilidade de você saber que essa coisa existe e você ir lá e comunhar, ter uma comunhão com ela. É você de fato adentrá-la e nunca mais sair dela. Essa é a real habilidade espiritual, que vai determinar o futuro espiritual da Terra. E ao futuro espiritual da Terra está ligado o futuro espiritual da humanidade. E também a intensidade ou a não intensidade, ou os muitos níveis de fluição de todos os outros eventos, que são as várias linhas de atuação de vários processos que estão acontecendo em várias áreas da sociedade, que são aí referentes à transição planetária. Então eu falo, essa seja a habilidade mais importante a desenvolver, é a única habilidade que realmente importa ser desenvolvida. Porque eu te falo, você está no eterno momento presente, todo o resto vem para você, tá? O eterno momento presente, ele é a vibração do permissionamento, do permissionar, da entrega total a Deus. Ele é o espaço aonde as 3 expressões que importam deixe estar, deixe isso de lado, deixe ir. E aí todo o resto vem. Então assim, se você tá no momento presente, todo o resto vem. Tudo que você precisa pra você passar suas iniciações, pra você evoluir espiritualmente, pra você entender o que é o amor, pra você conhecer o amor, pra você viver o amor, o que quer que seja, que você entenda que é o que é necessário evolutivamente pra atravessar, pra você galgar suas iniciações ou um perceptível progresso espiritual interiorano, ou seja, autoperceptível, tá? Nós temos um grande expoente do pensamento aqui no Brasil, Felipe Pondé, que ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala, não há nenhuma prova de que num longo período evolutivo, quer dizer, em longos blocos construtivos da história da humanidade, ou seja, em longos períodos históricos, às vezes de milhares de anos, centenas de anos, séculos, que a humanidade junto com essa passagem do tempo, ela progrida, ou ela evolui em qualquer nível, quer seja filosófico, mental. E realmente é verdade o que ele está dizendo. A humanidade, ela permanece assim, relativamente, exatamente como era há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás. Não há muita mudança. É muito difícil se graduar nesse planeta, nessa escola de evolução, justamente por isso. Porque não é de hoje que o ser humano viver no fluxo do eterno momento presente é um problema. É algo desconhecido, é algo acessível, vislumbrado, perscrutado, mas nunca feito disso a real casa do ser humano. Isso sempre foi uma questão nesse planeta, até em épocas assim chamadas de trevas, onde seres de orbes próximas tiveram que vir e meio que intervir aqui nas coisas. Sim, falo de Samnakumara, os senhores da chama e assim por diante. Então, assim, essa é a real coisa que você precisa. É a única coisa que você deveria trabalhar em desenvolver. E algo assim, não é que você desenvolve, tipo, como blocos de experiência. É algo que você se insere dentro disso, viver no eterno momento presente, e o desenvolvimento é você não sair de lá. É você nunca mais sair de lá. E toda hora que você sentir que você está sendo automaticamente puxado para sair de lá, você permanece. Você está sendo puxado para sair de lá, você permanece. Você está saindo até uma hora
que não vai ter, você vai estar tão emaranhado, tão aprofundado no eterno momento presente, que nada aparentemente de fora este, porque não existe nada fora a este, vai conseguir chegar nas profundidades do eterno momento presente para te atacanhar. Quer dizer, para te iludir, para tentar te ludibriar, para tentar te chantagear, para tentar te desencaminhar. E aí, quando isso acontecer, o resto é festa. Você vai estar permanentemente na indiferença divina, no reverenciamento divino, de si como ser divino e do ser divino transcendental que transponde ou ultrapassa você, mas que ainda assim é você. E aí, meu amigo, você pode passar por 1000 transições planetárias, por assim dizer, para você, como a gente fala em inglês, vai parecer piece of cake, um pedaço de bolo. Facilmente atravessável, você talvez nem vai ter as oscilações que outros seres estão tendo. Esse é um vídeo aqui referencial principalmente para quem está na minha mentoria, tá? Não entenda que o passar de cada mês é equivalente a progresso espiritual. Se você está no 10º mês, 12º mês, 14º mês, sei lá, tô chutando aqui, e você não está fazendo todas as práticas espirituais e alinhamentos dentro do momento presente, na verdade você acha que é o contrário, é quando você faz elas que você adentra o momento presente, então na verdade o momento presente estaria dentro das práticas e não as práticas dentro dele, saiba, você nem saiu do lugar ainda, você nem saiu do primeiro dia da mentoria. Então o que dizer das pessoas que nem estão na minha mentoria, onde elas já recebem todo o apoio e ainda assim caem nessas armadilhas básicas da espiritualidade milenar? Então, essa é a real coisa que precisa ser desenvolvida nesse momento atual. É claro, cada um tem as suas dinâmicas pessoais, as suas particularidades pessoais, o seu contexto pessoal. Se você quiser um melhor clareamento, uma melhor clarificação de como você trilhar um plano de ação para você ter uma visão nesse momento de transição planetária, a implementação de um propósito de vida e a vivência de uma missão nesse atual momento planetário, que ajuda, essas três coisas ajudam muito a você ficar fincado permanentemente no eterno momento presente, venha fazer uma consulta consciencial comigo. Tem uma série de consultas aí que eu forneço, tá? Através de uma troca monetária lá na minha agenda online, leituras-almicas.reservil.com. Espero que vocês tenham gostado desse material. Deixa um joinha, se inscreve no canal. Eu sou Charlie Austin, o amor vive no mundo através de você. E nós nos vemos nos nossos próximos materiais.